Nessa demonstração, vamos analisar a característica do log de transação, que é a escrita sequencial no arquivo de log. Ok? Vamos também aproveitar para explorar um pouquinho se existe ou não a necessidade de a gente criar múltiplos arquivos de log, que normalmente existe, né, um mito acerca de vários arquivos de log. Então vamos tentar explorar um pouquinho essa característica de I/O sequencial analisando os log flushes. Para executar essa demonstração, eu vou utilizar o script1, que é uma escrita de sequencial e arquivos de log, e vou criar um banco de dados chamado Transaction Log Internal. É importante ressaltar que eu estou conectado em uma instância do SQL Server 2012, certo? Por que eu estou no SQL Server 2012? Porque ele tem algum comportamento fantástico que eu vou explorar agora? Não. Mas eu quero utilizar o que? Eu quero utilizar o X-Events ou o Extended Events para estar monitorando alguns eventos. E o SQL Server 2012 ele traz novos eventos que eu não tinha no 2008. E aí eu consigo, através desses eventos, mostrar mais detalhes para vocês. Então, estou utilizando 2012 só por conta do X-Events, nada relacionado com o log de transação. O comportamento que eu vou mostrar agora é o mesmo entre 2008 e 2012. Então, vamos lá. Vamos utilizar o nosso banco de dados. Estou fazendo um backup do meu banco para a gente sair do famoso Auto-Truncate Mode. A gente vai falar sobre isso mais à frente. E nesse momento, então, eu tenho um banco de dados com dois arquivos. O arquivo de dados e o arquivo de log. Como eu mencionei, o arquivo de log, gente, sempre tem um ID 2 com tamanho de 50 MB nesse caso. Por que 50 MB? Porque eu especifiquei na criação do meu arquivo que o tamanho dele seria de 50 MB. Agora, não significa que todo o meu arquivo de log está sendo utilizado. Como é que eu faço para analisar qual que é o percentual de utilização do meu arquivo de log? Eu posso executar o comando dbcc sqlperf logspace. Então aqui eu consigo ver que do meu arquivo de log somente 1,07% está sendo utilizado. Então é a forma que a gente tem no SQL Server de analisar quanto do meu arquivo de log eu estou utilizando. E aí, o que eu vou fazer agora, eu vou chamar um checkpoint, mais à frente a gente vai estudar o que é o checkpoint, e vou mostrar para vocês o seguinte: nesse momento, se eu analisar o meu arquivo de log, eu vou conseguir ver o número de escritas que já foi efetuado em cima desse arquivo. Como é que eu faço isso? Eu vou usar uma DMF, uma função, né, do SQL Server, que é o sysdmio virtual file stats, especificando o ID do meu banco de dados, que é o tlog internos, tá? E o ID do meu arquivo. 2, quem que é, gente? É sempre o meu log de transação. Utilizando essa DMF, eu consigo olhar para o arquivo e falar o que? Entre uma série de outras coisas, qual que é o número de operações de escrita que já foram feitas nesse meu arquivo. Então, 41 operações de escritas. Vamos pegar e vamos salvar esse número aqui. Tudo bem? Agora, eu vou aproveitar o recurso de Extended Events que o SQL Server 2008 trouxe, que, gente, é fantástico, e vou criar uma sessão de monitoramento, que eu estou chamando de Xmonitor, e vou pegar 3 eventos: Database Log Flush Completed e File Writes Completed. Então, estou criando aqui a minha sessão de monitoramento, já estou startando a minha sessão de monitoramento, já startei ela. Nesse momento, se a gente olhar aqui meu ring buffer, eu não tenho nada processado, então meu total de eventos processados está em 0. Mas agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar e vou executar 10 vezes a instrução de insert. Gente, toda instrução de insert que a gente está disparando contra o SQL Server, implicitamente, o que a gente tem? A gente tem dentro do SQL Server um begin transaction e um commit transaction, que a gente chama auto commit. Então, na hora que eu estou executando 10 vezes essa instrução,
Para o SQL Server, o que aconteceu? Eu tive 10 begin transactions, insert, commit, begin, insert, commit, begin, insert, commit. Como a gente viu no slide, todo commit gera o que, gente? Gera flush. Se todo commit gera flush, o que eu espero ver aqui? Que a gente tenha uma variação no número de escritas. Então tá aqui, o meu arquivo de log recebeu 10 operações de escritas, porque a gente está com 51, se comparado com o meu valor original, que era de 41. Isso é referente às 10 transações ao commit que foram executadas. Vamos dar uma olhadinha no XML para ver o que a gente vê dentro do monitoramento com Xevents. Então, basicamente, o que eu tenho aqui? Eu tenho um evento, que é o evento de Database Log Flush, que fala qual que é o meu banco de dados, e um incremental que vai contando os flushes que foram feitos, tudo bem? E aí eu tenho duas outras entradas que me interessam: File Writes Completed e Log Flush Completed. Na verdade, me interessa bem mais do que a informação que a gente tem de Database Log Flush, porque essa é bem simples. Então, só está aqui para ilustração. Gente, se a gente reparar, eu tenho um total de 30 eventos processados. Isso é, se eu executei 10 operações de insert e estava monitorando 3 eventos relacionados, obviamente que eu esperava ver 30 entradas aqui dentro. Então vamos lá. Primeiro camarada, File Writes Completed. Ele vai te dar de uma série de informações, como por exemplo, tipo de operação de I/O que ele executou, qual que é a duração, né, qual que foi o banco de dados, qual que foi o arquivo, se tinha file group, tamanho da escrita. Mas o que interessa para a gente aqui nesse momento é o que? Primeira coisa que interessa para a gente é o nosso file handle. O que é o handle? Lembra que todo banco de dados tem os seus arquivos, o SQL Server, o processo do SQL Server tem que manter um handle aberto para esses arquivos. Então tá aqui, ó, no file handle, eu tenho um identificador para do handle desse arquivo, que é o 9E4. Para que eu vou usar isso aqui? Eu vou pegar e olhar lá no Process Explorer, que é uma ferramenta da sysinternals, vou procurar o processo do SQL Server que me interessa. Nesse caso, o processo que me interessa, gente, é do SQL Server 2012, que é essa instância aqui. E eu vou aqui embaixo, na janelinha de handle, procurar o handle 9E4. Então, olha só, gente. 9E4. Se a gente olhar através do Process Explorer, o que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar aqui o handle de ID 9E4 apontando para quem? Para o arquivo tlog_internals_log1.ldf, que é quem, gente? É meu arquivo de log. Então a gente vê que a operação de I/O aconteceu e está sendo sendo efetuada, né, em cima do meu arquivo de log. Vamos voltar aqui então e vamos dar uma olhada no meu na ordem dos eventos, no meu offset. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o offset onde aconteceu essa operação de I/O? É o meu offset 258084. O que significa isso? Que desde o início, né, desse meu arquivo foi a posição onde aconteceu o quê? A escrita da minha operação. Então está aqui o offset onde aconteceu a minha escrita. Se a gente continuar analisando os eventos, eu tenho aqui embaixo o log flush completed, que vai me falar que a gente tem algumas entradas repetidas, database ID, file ID, duração, por aí vai, ok? A gente tem informação do log block que a gente vai usar lá para frente. Eu tenho quantos registros foram escritos, qual que é o tamanho da escrita e assim sucessivamente, né? Eu tenho outras informações aqui embaixo. Então o que eu tenho, gente? Eu tenho para toda operação de I/O que vai acontecendo, eu tenho handle, offset, tamanho da escrita, por aí vai.
Então eu vou fazer o seguinte, o que eu quero analisar agora? Eu quero pegar, vou analisar dois eventos de file writes completed. Então esse camarada aqui, ele escreveu nessa posição. Vamos pegar aqui, vamos voltar aqui para o SQL Server. Pegar aqui um valor e vou pegar o que no meu outro XML? Eu vou pegar da próxima operação de escrita no log, qual que é a posição que ela se deu. Então na hora que eu pego e olho isso aqui, a diferença entre os dois, o que eu estou vendo aqui? Olha só, gente, a diferença que eu tive aqui foi de 4K, então 4096 bytes. Tá legal? Então isso aconteceu uma operação de escrita, depois eu tive uma outra operação de escrita que foi o que? Deslocado em 4096 bytes. Se a gente pega e dá uma olhada aqui no log flush completed, o que a gente vai ver, gente? Olha que beleza. O meu tamanho da escrita foi de que, gente? De 4096 bytes. Então a gente vê o que exatamente o tamanho da escrita é o que ele está deslocando para depois pegar e escrever o que? Escrever a próxima entrada que a gente tem aqui no nosso offset. E por que ele está pegando e está escrevendo, né, 4K? Aqui embaixo a gente vai ver 4K. Em alguns momentos a gente vai ver uma escrita maior do que 4K. Tá? Deixa eu ver se a primeira aqui é maior do que 4K. Não. Todas são de 4K aqui. Por que eu estou falando que em alguns momentos a gente vai ver uma escrita maior do que 4K? Porque depende, né, da quantidade de entradas que a gente tem no log block que está sendo persistido no disco. E esse valor, esse tamanho aqui, ele vai ser sempre arredondado, gente, de acordo com o nosso cluster size, né, que é o tamanho do bloco de escrita que a gente tem na nossa partição de dados. Como é que eu sei qual que é esse tamanho de escrita que eu tenho? Eu posso pegar, utilizar uma ferramenta fsutil para pedir informação do sistema do meu file system. Então eu vou fsutil, fsinfo, ntfsinfo e a unidade que me interessa é o C2 pontos. Na hora que eu peço isso, o que eu vejo? Eu tenho aqui informação a respeito dessa minha partiçãozinha. Então eu tenho qual que é o meu setor. O meu setor é um setor de 512 bytes. E aqui eu tenho quantos bytes por cluster, que é tamanho, né, que é feita a operação de I/O junto com essa minha partição. Significa que, mesmo que o meu log block que está sendo persistido em um flush tenha um tamanho de, sei lá, 2K, fisicamente a operação acontece em que, gente? Em blocos de 4K em 4K. Então que a gente vai ver, então, sempre que a gente está monitorando o X-Events, o tamanho que a gente vê é um tamanho de 4K. E a gente não vai ver um tamanho quebrado, 2,5, 2,8, não, vai ser 4, 8, 12, 6 e assim sucessivamente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar a nossa demonstração com a demonstração 01.2. O que eu vou fazer nessa demonstração, gente? Eu vou pegar, vou apagar aquele banco de dados, vou criar um novo banco de dados, tá? Só que dessa vez eu vou pegar e vou criar um banco de dados com 2 arquivos de log. E aí fica, né, a gente já começa a discutir uma das primeiras questões quando o pessoal começa a pensar em arquivos de log. Vale a pena eu ter mais de um arquivo de log para o meu banco de dados? Qual que é o pensamento? O pessoal pensa o seguinte, olha, se eu tenho 2 arquivos de log, então eu vou poder colocar esses arquivos de logs, por exemplo, em discos diferentes e eu vou me beneficiar de uma operação, né, paralela de escrita.
Vamos ver se isso é verdade, gente. Então, estou criando dois arquivos de log. Cada um desses arquivos de log, eles têm 500 MB. Vou pegar, vou fazer aquele mesmo processo de tirar um banco de dados, de tirar um backup do meu banco de dados, criar uma tabela, chamar o nosso checkpoint. Então, nesse momento, se eu olhar aqui a minha estrutura, o que eu tenho? Eu tenho file ID 2 e file ID 3, que são arquivos de log, certo? Com tamanho de 500 MB. Qual que é o espaço utilizado? A composição dos dois arquivos, que me dá um tamanho de praticamente 1 GB aqui, é de 0,088% de espaço utilizado. Isso é, gente, está tudo livre dentro do meu log de transação, dos arquivos do meu log de transação. E é o que eu vou começar a fazer agora. Eu vou pegar e vou começar a disparar um volume grande de inserções nesse banco de dados. Então vamos lá. Primeiro, número de escritas. O meu arquivo 2, que é o primeiro arquivo de log, ele tem 34 escritas. E o arquivo, meu segundo arquivo de log, que é o arquivo 3, ele tem o que, gente? Uma escrita. Na hora que eu pegar e disparar 50.000 inserções, o que está acontecendo? O SQL Server está pegando, como cada insert desse é uma transação auto-commit, a cada commit ele está pegando e está fazendo um flush do que está no log buffer para o meu arquivo de log. Qual o arquivo de log? Como é que ele vai fazer essa distribuição? Assim que acabar a inserção, o que a gente repara aqui? Se eu pegar e analisar o que eu tenho no meu arquivo de log, gente, né, na parte de file stats, o que a gente repara aqui? Opa, o arquivo 2, que é o primeiro arquivo de log, recebeu o que, gente? Todas as operações de flush. Isso significa que o SQL Server está usando um arquivo para depois pegar e utilizar o outro. Então, na hora que você pega e você cria dois arquivos, você vai se beneficiar de algum paralelismo? Não, nada disso. Não tem justificativa você criar dois arquivos de log quando você está pensando em quê? Em desempenho. Aí você me pergunta, Luciano, quer dizer então que eu nunca vou ver acontecendo escrita num primeiro arquivo de log, depois um pouco de escrita no outro arquivo, depois um pouco nesse, depois um pouco nesse? Você pode ver. Como é que você pode ver isso? Se eu pegar e criar arquivos de log bem menores, bem pequenininhos, e o crescimento bem pequenininho, isso é, eu estou pegando, estou criando arquivos de 3 MB cada um, e estou colocando o crescimento de 1 MB para cada um deles. Então eu tenho arquivos de log muito pequeno. Vou passar pelo todo o processo de setup que a gente já viu. Tudo bem? Então tá aqui. Vou dar uma olhada nas estatísticas de cada um dos arquivos. Então olha só, meu primeiro arquivo de log, ele tem 29 operações de I/O, o meu segundo ele tem uma operação de I/O, e vou disparar o que? Vou disparar as 50.000 inserções. Então estão acontecendo as 50.000 inserções, e o que eu espero ver agora? Eu espero ver uma carga, né, mais dividida entre os arquivos. O que é essa carga dividida entre os arquivos? Eu espero pegar e na hora que acabar de fazer a inserção e eu pegar e consultar a saída do Virtual File Stats, eu espero ver uma série de operações de I/O acontecendo em um arquivo e uma série de operações de I/O acontecendo onde, gente? No outro arquivo. Então significa que eu vou ter ganho de desempenho separando, né, colocando mais de um arquivo de log? Não. Por que não? Porque a operação de escrita ela não acontece de forma paralela. O que vai acontecer é, em um determinado momento, o SQL Server vai fazer flush no arquivo 2, ocupou esse arquivo 2, ele vai começar a utilizar o arquivo 3.
Ocupou os dois arquivos, ele passa a crescer o log, cresce o log e ocupa, vai utilizando, sei lá, vamos supor que o arquivo 2 cresceu, ele passa a utilizar o arquivo 2. O arquivo 2 encheu, ele cresce o arquivo 3 e utiliza o arquivo 3. Então não existe paralelismo nessa operação. É uma hora um e uma hora outro. Mas agora, com os arquivos pequenos, a gente consegue ver que o que, gente? Que a escrita, o número de escritas agora ficou balanceado. Mas foi paralelo? Não, não foi paralelo. Se eu quisesse pegar, né, e analisar as informações de monitoramento, repara, gente, que agora eu tenho meu total de eventos processados agora é bem grande. Se você quisesse pegar, né, tiver o tempo e a paciência de olhar com cuidado, né, todos os flushes, o que a gente vai reparar? Justamente isso que eu falei, que um flush acontece para um arquivo, depois de um certo tempo esse arquivo encheu, ele acontece para o outro, depois encheu aquele ali, cresce o primeiro e volta a utilizar o primeiro, depois volta a utilizar o segundo e assim sucessivamente. Então a gente consegue monitorar esse comportamento através de X-Events.